Bom dia, pessoal. E aí, bom dia! Dia a dia! Cara, agora nós estamos falando aqui hoje, né, Lu, com o mestre das lives, um cara que tem podcast, um cara que fala de cultura, amigo que ficou cada vez mais amigo ao longo de 2023 e 2024, né? Onde nossos temas se entrelaçam o tempo todo, parceiraço de negócios e um cara diferenciadíssimo. Bom dia, seu Adeildo Nascimento. Bom dia, Lu, Herculano. Pô, um prazer estar aqui com vocês e ainda mais assim, fechando o ano de forma maravilhosa, cara. Não tinha um jeito melhor. Semana que vem eu tô de férias, se Deus quiser. Então... todos nós! Cara, para. Vocês estão agora com esse otimismo besteira, tá? 2024 vai até março. Esse ano não tá parando de jeito nenhum. A gente vai entregar projeto hoje, Adeildo. Eu fiquei pensando ontem, falei, por que, né, cara, que a gente combinou isso? Última semana do ano, a gente está entregando 2 projetos. É isso aí, vamos lá, cara. Né? Acabou, vamos que vamos, cara. Para você ver como é que comunicação estratégica e cultura são fundamentais, principalmente para quem quer começar o ano bem. Então, acho que temos caminho. E aí, Adeildo, como é que foi o ano? Vamos falar um pouco aí dessa nossa relação legal de cultura e comunicação e o posicionamento estratégico de seus, que é algo que eu sei que você trabalha nos seus projetos de cultura também, mas eu acho que tem um ponto que a gente não pode, para quem está vendo a gente agora, quem um dia for ver esse material no futuro, no nosso canal no YouTube e tudo mais. Hoje é dia 19 de dezembro de 2024. Ontem o dólar bateu 6,25. A gente está em meio a baita de uma crise fiscal no país, sim. Juros precificado para 14, entendeu? Ou seja, financiamento nesse país para quem é empreendedor está uma maluquice. Nós, Elementar, que a maioria das nossas plataformas são em dólares, a gente já começou a ligar a luz amarela, ferrou. Então, virou cara, cartão ontem corporativo, eu quase infartei, falei, meu Deus, que isso? Cara, a gente está num momento complicadíssimo. E aí, cara, cultura no momento de crise, e para quem está planejando 2025 e já sabe que 2025 vai ser, não dá para a gente, eu não estou querendo ser um cara pessimista, vocês sabem que eu não sou assim, mas um realista esperançoso. Só que o realismo na altura do campeonato a gente vai ter um ano de 2025 que vai ser de chorar de tanto problema até a gente ter um governo que se entenda com o parlamento, a gente ter uma situação monetária, fiscal, inclusive global também, a gente está vivendo isso, né? Porque o problema do dólar é mundial, não é só aqui no Brasil, a gente está vivendo uma crise mundial, sim. E aí, cara, cultura, como é que entra num lugar desse, cara? Como é que teus projetos, você está vivendo esses momentos de crise, bicho? Bom, então, assim, os nossos projetos, a gente está terminando um ano muito bem, né? Em termos de negócio aqui para a Dell Consultoria, foi fabuloso. E, na verdade, assim, a gente vem numa vertiginosa crescente pós-pandemia. Né? Então, assim, o que aconteceu, né? A gente sempre fala isso, minha perspectiva, a gente fala isso para os clientes. A gente vive hoje um movimento entrópico, né? Assim, o caos e a desordem tendem a aumentar. A gente nunca imaginou que algum dia o Elon Musk briga com o Alexandre de Moraes e você fica sem VPN. Né? Então, assim, o dólar, governos, a gente está à beira de uma terceira guerra mundial, que tem pessoal, movimentos na Europa indicam cuidado. Né? A Espanha começou a vender, aumentou drasticamente a venda de bunkers. O pessoal está começando a fazer bunkers. Então, nesse cenário entrópico, onde você fica o dia inteiro acessando cultura inútil, você fica sendo bombardeado com um monte de coisa de distração, economia de atenção. Então, tudo isso junto é um movimento entrópico. No pós-pandemia, ele acelerou, e a gente não tem dúvida nenhuma aqui que o diferencial, né, cultural das empresas é começar a ser sólido no meio líquido. Então, você ter uma cultura sólida e forte faz você navegar esses mares revoltos sem se abalar tanto. Você vai se abalar, mas assim, entre alguém que é totalmente desorganizado, não tem mapeamento nenhum, não tem posicionamento nenhum, ele fica ao sabor do vento. E como o vento aumenta e muda de direção o tempo todo, é importante que você crie essa base sólida cultural. Então, o resumo da ópera é que a gente está super feliz em termos de projeto.
a gente está super feliz com o interlocutor, porque quando a gente chega agora com o cliente, ele começa a cair a ficha que cultura é importante e que vai afetar diretamente o resultado, a estabilidade, a saúde da empresa dele, né? Então, em linhas gerais, é isso aí. Eu acho que nesse movimento entrópico de caos e desordem, ter cultura forte é um diferencial bem bom, bem bom. Enquanto você está falando, eu estou aqui pensando, né? E faz parte também da cultura, que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, a comunicação, né? E a comunicação interna e externa, né? Porque é exatamente isso, assim. A partir do momento em que você está vivendo um momento de planeta difícil, muito difícil, né? E que as pessoas confiam mais nas empresas do que no governo, nas instituições, a responsabilidade dos líderes das empresas é ainda maior, né? Não só com os liderados diretamente, né? Que são pessoas que têm família e que estão ali, né? Investindo conhecimento, energia e dependem diretamente, né? Daquele sustento, como os demais stakeholders, né? Fornecedores, clientes, né? Então, entender que você tem uma cultura, criar uma cultura sólida, né? E se comunicar bem para gerar confiança também é muito importante, né? E sim, Lu, assim, ó, na minha visão, usando a mesma analogia, né? Vamos falar assim, se você está num mar revolto, se você está num céu com turbulência, o que normalmente os líderes ou os capitães fazem? Conversam, porque você está com uma tripulação lá sem saber o que está acontecendo, né? Exatamente. Essa é a analogia perfeita, ou seja, você começou, aperta o cinto, o avião começa a chacoalhar, o piloto colocar a mão no microfone e falar de uma maneira calma, tranquila, ó, estamos atravessando uma área de turbulência, não tem problema, isso é normal, a gente espera que daqui a pouco acabe. Então, sempre né, na indústria do transporte, da navegação, o aéreo, em mares revoltos, em céus turbulentos, mantém a sua tripulação calma e sabendo o que está acontecendo. Então, na minha visão, nesses momentos é onde o líder tem que over-comunicar, ele tem que comunicar muito mais do que normalmente ele comunicava. Mas o que a gente vê é o contrário, né? Às vezes os líderes, nesse momento, estão todos, né, lá querendo saber o que vai acontecer, eles estão nem um pouco preocupados em como é que a tripulação dele está se sentindo. Se ela sabe para onde a empresa está indo, se a empresa está tranquila ou não, se a gente vai ter mar revolto, se precisa apertar o cinto, se não precisa. Então, o que a gente sempre diz para os nossos clientes e aí é onde os nossos negócios se entrelaçam, né? Cara, você tem que falar muito, e você tem que falar em todo momento, em todos os canais. As pessoas precisam saber o posicionamento e tudo mais. Sim. Mas é difícil, né? Vocês sabem o quanto é difícil tirar essa inércia de comunicação do executivo, que ele, não, o pessoal já deve estar sabendo. Não deve estar sabendo. Eu não considere isso, né? O jeito de comunicar com o pessoal da fábrica, a geração X, é diferente de comunicar com a geração Z e Y do comercial, do marketing, a geração Z da própria fábrica. Então, Sim. Você tem que abusar de canais, de formatos e falar sempre. E entender que as redes sociais são um canal importante. E, Adeildo, a gente viveu, e vocês fizeram uma live muito legal, você, a Lu e o Márcio, né? Falando sobre os CEOs ativistas. A gente está num momento de crise. A gente já sabe que o cara precisa se planejar para o futuro. Só que a gente está vendo que não dá mais para descolar o CEO empresa e o CEO pessoa. As pessoas precisam confiar naquela liderança. Eles abraçam. E não há um problema do CEO ativista. A gente fala, inclusive, que é interessante essa vulnerabilidade, o cara se mostrar quem ele é. O problema é quando você tem uma incompatibilidade entre alguns ativismos, né, e alguns posicionamentos pessoais e aquilo que está no planejamento estratégico de comunicação da empresa. O tempo todo a gente fala, gente, a gente não fecha um projeto, a maioria dos nossos clientes hoje, 90% dos nossos clientes são pessoas jurídicas, são CNPJs, e agora, CNPJs não existem por si só, existem através de uma junção de CPFs, né? E o CPF que está liderando aquele monte de outros CPFs, ele é uma pessoa. E ele, se às vezes eu começo a falar, eu começo a me posicionar em todas as redes, e tem que ser utilizada todas as redes, mas às vezes tem um erro de mão, tem um falta de planejar, tem um excesso de volume. Assim, são alguns, a gente pega alguns de vez em quando, alguns são, como é que eu vou dizer, são voluntariosos demais, falam sem pensar e acabam atrapalhando mais do que ajudando. Não que o ativismo seja ruim,
Não é? A gente acha que uma defesa por diversidade é muito legal quando isso é autêntico, não é só alguma coisa que está no papel da empresa. Você defender um trabalho junto à federação do teu segmento, uma associação que você assumir esse papel de protagonismo, inclusive politicamente, através de associações, é importante. Mas não adianta ser só você desconectado com aquilo que o legado da empresa que se construiu. Como é que você, nos teus projetos de cultura, enxerga esse processo? Bom, aqui fazendo as devidas honras, vocês são especialistas nisso, né? Então, as nossas parcerias eu acho que estão bem por aí. O que eu vejo, né? Embora a gente não atue diretamente com o papel do CEO, porque a gente até nem é expert, vocês são, né? Mas eu vejo essa linha tênue entre o CPF e o CNPJ. Uma boa parte dos CEOs, eles não entendem que a posição deles é maior do que a pessoa deles. Eles viram uma entidade. Uma coisa que eu sempre indico para os clientes, cara, é para eles assistirem a série The Crown, né? Que é a história da rainha, da coroa, né? Eu falo assim, cara, tem uma coroa aqui, você não é uma pessoa física. Embora você ande, coma, beba, vai no banheiro, estacione o seu carro, você não é o Adeildo, você é o CEO dessa organização. Então, o que a gente sempre diz, né, Leandro? Quando um dos motes que a gente usa para chegar no cliente, a gente diz o seguinte, olha, quando que você deve começar a pensar em cultura? Eu digo sempre, o dia que você chegar na tua empresa e você não conhecer mais os teus colaboradores todos pelo nome, não saber quem é o pai de quem, filho de quem, esposo de quem, esposa de quem, fala, cara, você começou a virar uma entidade. As pessoas te enxergam como uma entidade e você enxerga o teu time como um todo. E é aí que você não pode cair na armadilha de entender que todo mundo te conhece como pessoa. Por exemplo, nem todo mundo sabe quando você está fazendo uma piada, quando você está sendo irônico, quando você está sendo jocoso, quando você está querendo deixar triste. E é aí que você precisa de uma ajuda profissional, porque você deixou de ser uma pessoa e você passou a ser uma entidade. E essa entidade é CEO. O que eu vejo, né, na minha visão aqui, é que tem muito CEO, mesmo de empresa grande, que não consegue fazer essa separação, né? Que você chega um momento que a tua causa, a tua empresa é até maior do que você, e se ela tiver uma cultura forte, ela deve ser maior do que você. E aí você tem que ajustar teu tom de voz, saber como fazer, e aí é que entra elementar nessa parada aí, que tem um jeito certo de fazer as coisas. Mas a gente dá um insight para ele, fala assim, cara, você não pode chegar na rede e falar tudo, porque você pode, né? E o que acontece com alguns CEOs ativistas? Ele vai no CPF, diz tudo que ele acredita e vê, só que ele esquece que ele tem várias stakeholders que se relacionam com o CNPJ e a organização que ele criou. Ou ele é muito convicto a ponto de dizer assim, eu não quero esse cliente, eu não quero esse stakeholder, eu não quero essa parte da sociedade. Beleza, eu não quero vender para eles, eu não quero me relacionar com eles, eu não quero ter, sabe, eu não tenho problema, eu vou pagar esse preço. O que a gente está vendo é que uma boa parte deles não calcula esse impacto. Aí vai lá, fala o que tem que falar, daí descobre que vai ter que sair do cargo porque um monte de stakeholder não concorda com o que ele pensa na pessoa física. Né? Então, acho que é por aí. Tô certo ou não? A pergunta agora... É isso. Mas eu acho que tem uma coisa de consciência, né? Cada vez mais isso é claro para mim, assim. É a consciência do cargo, é a consciência do que se fala, é a consciência, né, do impacto que você gera, né, e que a maioria das pessoas não tem, porque isso também é muito novo, né? É muito novo você hoje estar o tempo inteiro vulnerável, né? E qualquer pessoa pode te filmar, né? Assim, você não tem mais privacidade, né? Não existia isso antes das redes sociais, da internet como ela é hoje. Hoje em dia não, né? Dependendo da pessoa, você tá num restaurante com a tua família e alguém pode estar passando e filmando, né? Enfim. E aí você tem que estar o tempo inteiro, assim, é até cansativo, né? Porque ao mesmo tempo que você tem a tua vida privada também, né? Que você quer relaxar, viver, ser você, né? E isso é uma coisa que a gente bate muito também, né? Que tem que ser autêntico, você não pode montar um personagem, porque você não sustenta um personagem, é impossível você sustentar um personagem durante muito tempo, né? É você, né? Com seus problemas, né? Com suas virtudes e seus defeitos, é você, né? Mas você tem que ter consciência de que o tempo inteiro você está ali exercendo um papel, né?
A gente tem o papel de líder da família, o líder da empresa, né? É sempre um papel. E aí, como é que você se posiciona em todos esses papéis, né? Tem um negócio que é interessante, aí colocando, que é, por mais que a gente trabalhe, e aí eu vou jogar de volta a bola para o especialista em cultura, de desenvolvimento numa cultura forte, a comunicação sempre é uma porta para trazer uma fragilidade. Porque, e aí é aquela história, não existe mais o que nós falamos, assim, gerenciamento de crise, principalmente, as crises vão aparecer. Pronto. E aí entender que o teu grupo de WhatsApp com seus diretores é uma porta aberta para uma crise, porque um print, um encaminhamento de áudio que você imagina que está num círculo privado para resolver um problema, pode vazar de uma maneira não intencional e tornar um problema e afetar profundamente a tua cultura. Uma brincadeira mal feita, uma comunicação errada, um valor que é muito mais seu, de uma percepção relacionada com o momento, porque uma coisa é o recorte, outra coisa é ao longo do tempo. Então, é entender que um recorte, isso é muito, muito, muito frágil. E a comunicação ela tem esse aspecto de fragilidade, ainda mais agora com as redes sociais. E somando a isso, existem essas pessoas que, além de se sentir, quando você começa a fazer um bom papel em todas as redes sociais nos alimentam e vão nos estimulando a falar cada vez mais. E aí a gente vai falando cada vez mais. E quanto mais a gente fala, mais a gente cria essa porta aberta de fragilidade para a nossa cultura. Então, tem um lado de treinamento desses CEOs, de uma competência nova, que é eu pegar esse projeto de cultura e transformar isso em uma competência que seja realmente uma fortaleza para ajudar o meu negócio e a minha carreira também como líder, né? Mas isso não é claro, cara. Isso não é difícil de você tornar isso claro. A gente usa método, tá, Herculano? A gente faz o seguinte, né? Dentro do nosso projeto de cultura, a gente mapeia o diagnóstico da cultura atual, vê qual que é a cultura desejada, e no trajeto entre o ponto 1 e o ponto 2 tem o papel da comunicação, tanto para fora quanto para dentro. E aí a gente é bem metodológico do tipo, vamos mapear todos os canais de comunicação que existem. Exemplo, o WhatsApp, o Instagram, o LinkedIn, o mural, a TV interna, seja o que for. E aí o que a gente tenta montar com os CEOs, né, com os stakeholders, a gente tem o CEO, dono, os top líderes, o RH e os influenciadores internos digitais, o influenciador digital interno, que é o cara que é o evangelizador. E a gente monta mesmo um plano assim, o que cada um vai falar, em qual mídia e com qual tom de voz. O ponto é que a galera mistura, é isso que você falou. O WhatsApp ele é fantástico para o negócio, porque a gente já mapeou isso, assim, qual que é a velocidade que uma informação chega por e-mail? É lentíssima, cara. Qual que é a velocidade de uma informação chegando via WhatsApp? É quase instantâneo entre o topo da organização e a operação e a execução. Só que aquilo tem uma função para ser usada dentro daquela ferramenta. Tem alguma coisa que você pode falar lá e um jeito de falar lá que é diferente do outro jeito. E aí, essa lógica é treinamento mesmo. E o grande ponto, talvez, aqui, que eu acho que e aí, de novo, cruzam os nossos projetos, né? É lidar com a vaidade e o orgulho do CEO. Acho que esse é o grande ponto, do tipo assim, cara, é porque ele sempre fez daquele jeito, fala, não, eu sempre falei com os meus colaboradores desse jeito, é sempre assim. Aí você chega e fala, então, olha, não é legal você falar desse jeito, dessa forma, nesse local. São poucos os CEOs hoje, ou donos de empresa, que a gente encontra com humildade para falar, puxa, que legal, vou ajustar isso, então, entendeu? Porque ele fala assim, não, cara, quem é você, da onde você veio para chegar aqui falando que eu posso ou não posso falar? E não é isso que a gente está falando, a gente está dizendo para ele o seguinte, ó, eu não sou expert no teu negócio, eu não tenho uma empresa desse tamanho que a sua, mas nesse viés e nesse recorte eu sei do que eu estou falando, eu sou especialista nisso aqui, e eu posso te ajudar. Então tem CEO, né, que são, aqui entre as, os caras que são mais espertos, eles falam assim, cara, eu vou trazer gente competente para me ajudar nisso aqui. E aí o projeto flui, que é uma beleza. Agora, quando você tem o cara que é vaidoso, orgulhoso, ubris excessiva, ele vai falar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele vai mandar o vídeo no WhatsApp xingando, ele vai querer, sabe,
postar no LinkedIn contra-argumentando o hater, que é a pior situação que tem. Pior situação do mundo. Gente, não, cara, o hater falou, aguenta, cara. Calma. Respira, dorme. Respira. Você é CEO, o cara tá querendo 2 minutos de fama. Relaxa, cara. Calma. É isso aí. Deixa a rede trabalhar. Não vai deixar sem respostas. Aprenda a acolher uma crítica, cara. A gente fala o tempo todo. E é isso. Quem fala o quê, em que canal e de que forma. É isso aí. E olha só que coisas positivas a gente vê, né? Olha casos interessantíssimos que a gente está vendo de CEOs ativistas que, do jeito correto, da forma correta, sem criar um personagem, né, Lu? Ou seja, vivendo efetivamente aquilo que acredita, mas tendo sabedoria para comunicar da forma correta, no canal correto, tendo esse movimento, o quanto eles têm alavancado suas empresas, porque cada vez mais, né, o ser humano quer se relacionar com outro ser humano. As pessoas se engajam muito mais em causas do que em instituições. É isso que a gente tem falado para esses empresários, né? Se você não tiver uma causa bacana, se você não for fiel aos seus valores, se você não tiver ética nos seus negócios, e isso for verdadeiro, você corre um risco absurdo de perder cliente e resultado no futuro. Então a gente tem bons exemplos de coisas bacanas que estão acontecendo, né? Sem dúvida. E aí, né, falando sobre marca empregadora, que também tem muito a ver com tudo que a gente... o teu trabalho, ele é a base que depois a gente vai reverberar, né? E cada vez mais, pelo menos na maior parte das empresas que a gente se relaciona, né, cliente e fornecedor e também, enfim, mercado de maneira geral, está muito difícil contratar, né? Está muito difícil contratar gente boa, né? Está difícil contratar gente engajada, né? Enfim, está difícil contratar, né? E qual é a importância que você vê, Dedo, assim, quando você está com toda essa estruturação de cultura, né? E aí você trabalhar uma comunicação para fora que de fato mostre, né, para quem está no mercado, né, quem é você, quem é essa empresa, quais são os valores, as causas, né? E aí fazer com que quem está dentro se orgulhe de estar dentro e quem está fora queira entrar, né? Legal. Recentemente eu postei um vídeo no nosso canal lá falando sobre contratação por fit cultural e eu fiz uma provocação que quem faz, na verdade, é a Leanne Edwards, que escreveu um livro sobre contratação por fit cultural, e ela fala o seguinte, ela falou assim, ó, essa lógica de tá difícil contratar e tá difícil atrair os bons profissionais é porque você não tem uma cultura forte, principalmente porque você não comunica ela do jeito certo para o mundo. Aí uma das coisas que ela diz é o seguinte, ó, anúncio de vaga de emprego, de trabalho, é tudo igual, enfadonho, né? Tipo assim, os caras colocam lá, chato pra caramba e mentiroso numa boa parte das vezes. É verdade. Daí ela falou assim, pô, por que você não começa a dizer a verdade no teu anúncio de emprego? Do tipo assim, olha, você tá cansado de uma cultura tóxica? Aqui não tem, venha pra cá então, porque essa é a lógica. Ou o inverso, você tá cansado de uma empresa mimizenta, onde o pessoal não trabalha, e você tá louco para ficar rico, para trabalhar 80 horas por dia, aqui a gente paga bem pra caramba, você vai viver. Essa é a pegada, né? Porque é assim que o mundo se comunica hoje. É você comunicar claramente, especificamente aquilo que você quer e como vai fazer. Daí ela diz o seguinte, se você fizer isso, você elimina a competição, porque o mundo tá chato, né, em linhas gerais. E é mais ou menos isso mesmo, né? São anúncios de vaga totalmente iguais, idênticos um do outro. O pessoal que manda currículo para a vaga que não tem nenhum fit com o que ele é, em termos culturais, seja o que for, e a gente vive nessa massificação robótica de triagem de currículo, e é por isso que dá um turnover absurdo. Então, a gente tem obrigatoriamente de ser mais estratégico nessa comunicação. E marca empregadora, em última instância, é menos falar do teu CNPJ e dos teus produtos e falar mais da tua cultura de maneira honesta, né? Sabe um paralelo que eu faço aqui? O quanto cresceu e aumentou perfis de zoação e de humor com cultura do trabalho. É o bobo da corte dizendo que a gente tá nu, que as empresas estão nu, e a gente fica aí, sabe? Porque rindo, eu amo humor de cultura organizacional, cara. Porque eles vão nas idiosincrasias culturais do mundo do trabalho e eles são muito assertivos.
Muito, não. Todo CEO e Head de RH devia ver esses caras para falar, olha o que eu faço aqui. E olha o que eu faço, né? Ele tem tanto medo para poder se expor de uma maneira legal aquilo que nós somos. Pô, se você quer, você falou um troço muito legal, cara. Se eu sou uma empresa que se trabalha muito, mas paga bem e a gente tem comissão alta, fala. Cara. Agora já sabe que vai ser pressão. Não, e também não. E tira aquela coisa. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando, eu trabalhei com um diretor que eu achava sensacional a maneira que ele fazia as entrevistas, né? Então tinha toda a triagem do RH, tal, não sei o quê, chegava no final, era entrevista com ele. E algumas eu participava, né? Porque eu acho que o dedo caiu. Caiu. Segue, Lu, segue. Eu participava porque eu era comercial e ele era produto, né? Então tem aquela primeira parte da entrevista que você fala da empresa, tal. Ó, tá voltando. Opa. Voltou? Opa. Caiu. Eu cliquei errado aqui, cara. A live é assim, né? O cara muito inteligente, sabe participar da live, clica no botão e sai fora. Eu comecei a falar, falei, acho que ele caiu, vamos continuar. E você voltou, foi muito rápido, mas o que eu estava contando assim, eu trabalhei numa empresa que tinha um diretor de produto e eu era comercial, então eu participava de algumas entrevistas finais. E eu achava super interessante, na época eu não entendia bem, né? Mas depois eu comecei a primeira, a segunda, a terceira, eu falei, cara, ele tem toda a razão. Você faz aquela coisa, né? Você faz aquela introdução bonita, normalmente que o RH fala, né? Porque aqui nós temos isso, temos aquilo, e aí o desafio é esse, aquele, a pessoa se apresenta e fala, e se vende para lá, vende para cá, é uma venda, né? Você está ali o tempo inteiro, é a venda dos dois lados. Aí ele fala, bom, agora eu vou te falar o seguinte, todas as dificuldades, tá, que existem aqui dentro, que você precisa sair, porque a gente está num momento que eu não posso que daqui a 3 meses você desista. Então eu prefiro que você desista agora, ou que você fale, não, tô dentro, e aí vamos em frente, porque tinha muito isso, assim, era um momento de crise de mercado, numa empresa que era super legal, mas que estava vivendo um momento de crise de mercado por conta de transição de mundo, né? Nem era questão da cultura interna, então era difícil pra caramba, ainda mais no comercial, né? Então a gente tinha metas altas, a gente pagava super bem, mas que tinha que ser batalhador, entendeu? Então, porra, não dá para ser mais ou menos, né? Então ele falava, tem todas as dificuldades aqui que eu vou te contar, inclusive as internas. Você vai tentar aprovar isso, o financeiro não vai deixar. Aí você vai ter que ir para cá e para lá e dar um jeito e mostrar e provar, não sei o que. Você vai falar no mercado, o mercado vai dizer que não precisa, que isso é besteira, aí você vai ter que. E falava. Tinha gente que levantava e falava, eu agradeço, não vou querer. E não tinha gente que falava, tô dentro, eu vou ganhar quanto? Você vai ganhar tanto. E como é que funciona aqui dentro? Eu vou crescer, não vou crescer? Né? Eu lembro que uma vez a gente falou para um rapaz novo, que ele falou, eu vou ser diretor em quanto tempo? Eu falei para ele, depende de você. Se você dobrar a meta em 6 meses, eu te promovo a gerente. Depois eu te promovo a diretor regional. Se o problema seu é o cargo, está resolvido, a gente vai te dar o cargo, né? A meta é essa, que é vir e venha, né? O tabu que eu vou falar assim, tem um tabu em dizer o que o cara vai ganhar, meu amigo, sabe? Falar assim, cara, você vai ganhar isso, aqui a gente paga bem, a gente paga pouco, a gente paga no curto, no médio, no longo. Sabe, é um tabu de dizer qual que é o salário, o que é possível ganhar. E essa geração, principalmente a geração talentosa mais nova, não vê sentido nessas coisas. Né? Porque ele fala assim, cara, por que você não pode falar, sabe? Aquele negócio, eu tô vendendo bombom, chame no privado para saber o preço. Cara, fala quanto custa o bendito do bombom que você tá vendendo, fala quanto custa. Título de cargo não diz mais nada. Não diz mais nada. Todo mundo é CEO. Eu sou CEO, head, né? Todo mundo é head. O head é qualquer coisa. O head é qualquer coisa. É isso que eu falei. E a gente já fala... Aqui a gente pergunta quanto você vai pagar. O pessoal liga aqui. Às vezes, eu tô precisando de fulano, tô precisando assim. Eu falei, cara, quanto que paga? Porque é pelo valor aqui mais. Não tem mais essa de título de cargo. Isso se perdeu ao longo do tempo, né? Então, esses tabus têm que ser quebrados. E aí que a Liane fala o seguinte, fala assim, cara, a gente está se comunicando errado nessa lógica de fit cultural. E tem gente que acredita que fit cultural é discriminação, mas não é. O que a gente está querendo, na verdade, é ter pessoas que vão trabalhar com a mesma cosmovisão. Ela diz o seguinte, quando você contrata alguém que tem a mesma cosmovisão sua em relação ao trabalho, em relação à estruturação, à fonte de enriquecimento, às relações, quando ele chegar na tua empresa, ele vai se sentir em casa.
E se sentir em casa é o que faz as pessoas desabrocharem, florescerem, quererem continuar na sua organização. Então, é essa a pegada. Então, comunicação de marca empregadora no RH hoje, né, na parte de cultura, ela é fundamental, fundamental. A gente fala que o papel do CEO, dele se posicionar nas redes sociais, pode facilitar muito a marca empregadora, como pode atrapalhar muito a marca empregadora por falta de clareza, né? Então, né? Todos os líderes. Todo mundo. A gente vê muito momento de grandes reduções de quadro e aí algumas comunicações péssimas de CEO. E grandes momentos de botar lá o hiring no LinkedIn e estou contratando, mas eu não divulgo nenhuma vaga, eu não falo eu não faço um compartilhamento marcando o gerente da área do porquê. Então você não tem envolvimento com a vaga, então eu estou contratando, mas eu nem sei o que eu estou contratando. Então as redes sociais obrigam as lideranças a estarem um pouco mais próximas. E eu super concordo com vocês que não falar de valores, isso não faz o menor sentido mais. Não fala a gente tudo, trabalha. Né? Tem que abrir, né? Abrir tudo, como é que não é, para ver se o cara tem fit ali naquele momento, né? Eu estava outro dia assistindo uma pessoa também que trabalha com RH, que é especialista nessas novas gerações e tal, e aí as pessoas ficam falando, né? Primeiro que assim, né? Sempre a geração anterior reclama da próxima, né? Da atual. Besteira isso. Eu fiz até uma publicação sobre isso. Existe, de fato, uma mudança, né? Quando é que a gente se tornou nossos pais que a gente está reclamando da mesma coisa que eles reclamaram da gente? Ela fala isso. Quando a gente começa a usar... quando a gente começa a falar na minha época, isso começa qualquer papo com na minha época, já tá, vai dar problema. Né? Na sua idade eu já trabalhava, tinha filha, era casado. Coitada de você, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente está entrando no mesmo Ela fala muito isso. Primeiro que essa bobeira de ficar a geração mais velha reclamando da geração atual, mais jovem e tal, não sei o quê. E segundo, também esse negócio de ficar falando sempre que as gerações têm problema e não querem trabalhar. Essa geração não quer trabalhar. Ela fala, não, ela quer trabalhar, ela não quer trabalhar com a gente, né? Vocês querem trabalhar. Na verdade, ela quer ver sentido, né? Tem um exemplo que eu estava contando, assim, porque normalmente uma geração... Falta de empatia e respeito sempre, essa é a lógica. Uhum. Teve um cliente, certa vez, que um menino chegou para trabalhar e ele perguntou por que a cadeira do gerente era diferente. Porque nós criamos, né, vínculos e símbolos de status e promoção. Eu sou gerente, eu tenho uma cadeira diferente. A gente fez isso. Eu fiz isso. Eu sou de RH, eu fiz. O cara tinha uma sala diferente, uma cadeira diferente. Tudo era diferente porque ele era gerente. Aí você pega uma galerinha da geração nova que ele chega e pergunta, cara, por que a cadeira dele é diferente? E pra gente, né, da nossa época, você fala assim, pô, mas que sem noção esse cara. Você não entende que ele é gerente, ele tem uma cadeira diferente. E o menino perguntou assim, mas ele tem problema nas costas? Falou, sensacional! Adorei esse cara. Ele falou, cara, porque eu tenho. E essa cadeira que dão pra gente trabalhar é horrível. Daí ele falou, cara, eu tenho uma em casa, posso trazer a minha para trabalhar Ele aqui? não estava nem querendo outra, queria trazer a dele. A dele, porque ele na casa dele deve ter uma cadeira gamer que resolve o problema nas costas dele, ele fica codando o dia inteiro, ele quer estar confortável para ficar na frente do computador codando. Só que nós criamos esses modelos, e daí quando olha, fala, mas que piá sem noção, ele não sabe que o cara é gerente, o cara tem uma cadeira diferente. Sim, para ele não faz sentido que pessoas se sentem em locais diferentes ou mais confortáveis pelo fato de serem gerentes. E não faz sentido, não tem sentido uma coisa dessa. Aí você fala, se parar para pensar, é mais de refletir e falar, não é que você tem razão, né? Todo mundo tem que ter uma cadeira confortável, né? Enfim, total. Do seu estilo também, do seu jeito, né? E olha só que legal que a gente está incentivando alguns clientes, né? Porque quando você contrata alguém novo, então imagine assim, eu contratei alguém novo de mercado. Qual que é a primeira coisa que as empresas fazem? Ambientação, onboarding. E aí, nesse onboarding, eu vou contar como as coisas são. Beleza, faz parte da tua cultura. Mas você já imaginou que legal se você contratar alguém fresco do mercado, né? Fresco ou fresca, e antes de você falar para ele o que você faz, você fala, cara, dá uma olhada e vê o que você acha de esquisito, o que você acha legal. Provavelmente esse menino entraria e fala assim, cara, por que uma cadeira é diferente da outra?
E se você levar isso sem crítica a princípio e refletir e falar, cara, qual é o sentido disso, né? É peito aberto, né? Peito aberto. É que nem a cultura do tal do presencial, que o pessoal, não, agora precisamos voltar todos para o presencial, porque é no presencial que a gente se esbarra, que a gente toma cafezinho, perfeito. Aí o menino vai, os caras vão para o presencial, não tem cafezinho, não tem esbarrão e todo mundo se conecta online. Fala, qual que é o sentido disso? Então, na geração não tem um encontro presencial, uma dinâmica, nada, não tem. Nada. E ele fica o tempo todo na tela falando com um monte de cliente, com um monte de... Se é para fazer isso aqui, por que eu não faço de casa? Claro, faz eu vou gastar uma hora de deslocamento. Não faz sentido. Tem que me arrumar todo, né? Você quer o presencial, crie dinâmicas presenciais. Não é o problema do presencial do online, é o que você quer. Eu conheci uma empresa lá em São Paulo que a gente fez um benchmarking, porque eles são, assim, estado da arte do remoto e do híbrido, e eles falaram isso, falaram assim, olha, a gente quer que o presencial gere contato, esbarrão, conversa, então quem vai trabalhar no presencial é proibido de se conectar online. Quando a galera tá no presencial, tem cafezinho, tem espaço de convivência, é um local bacana. E eles começaram a incentivar a galera a falar, pô, hoje eu acho que eu vou para o escritório, que eu estou precisando de escritório. Então, isso é legal demais, né? Sim. Então, faz eu não sentido. quero ficar mais sozinho, só online, né? Eu quero encontrar com os meus colegas de trabalho. Eu quero tomar café com rir, eles, quero fazer piada, quero falar mal do chefe no cafezinho. Faz parte da convivência. Isso. Lógico. Cara, e aí eu vou fazer uma... A Alessandra fez uma pergunta aqui, falando exatamente dessa parte que a gente está comentando agora, dizendo que perfeito, não tem cultura, né? Não é isso, de tem que todo mundo voltar para o presencial porque é importante e tal. É muito mais para você monitorar a equipe, né? Para ver se está todo mundo trabalhando. E que é uma besteira também, né? Até, Alessandra, a gente está preparando um vídeo que agora a gente vai entrar em férias, mas para ano que vem, um dos vídeos lá do nosso canal, a gente vai falar sobre as pesquisas que já estão saindo sobre produtividade com o IA. E assim, no escritório, uma boa parte das pessoas que está produzindo mais rápido com o IA não está contando para ninguém. Porque se eu contar para o meu chefe que eu levava 4 horas, agora estou fazendo em 1, 2, esse cara ou vai demitir meu colega, ou vai me mandar mais uma porrada de trampo. Então, assim, sabe, não tem essa linha do meio onde o cara fala, pô, se eu tô sendo mais produtivo, vamos criar então mais descanso, férias. Não, cara, é produção louca. A gente tem 2 coisas que eu queria, que eu quero fazer uma puxada agora, que são legais. Primeiro, porque somos organizações diferentes, tanto a Dell, né, que é a tua empresa, quanto a Elementar. A gente trabalha com autogestão, a gente trabalha com planilha de remuneração aberta para todo mundo sabe o que ganha, quanto é. A gente não tem esse negócio. Então, a gente trabalha marcas empregadoras, a nossa marca empregadora tem valores muito claros, muito tranquilos, e a gente se conecta com todas as gerações. E a nossa geração adora isso também. Não é só a outra, não. É verdade. Somos empresas, a nossa geração adora. Quando ela bebe dessa fonte, a gente adora. A gente começa a entender que tem muita coisa para a gente aprender com o outro. E aí... Tem algumas coisas, né, Leandro? Vou deixar você continuar, só para complementar, que a gente estava acostumado e a gente sempre aceitou. Mas quando você vê diferente, você fala, pô, mas isso aqui é mais interessante, né? É legal, é bom de fazer. E aí vem um pouco naquilo que o Josué perguntou. Como é que você cria, então, como é que você promove uma cultura de inovação dentro da tua empresa? É exatamente assim. Primeiro, acolhendo aquilo que você tem. Segundo, as lideranças têm que comunicar de maneira clara que estão acolhendo, não comunicar de que não aceita. E o comunicar que não aceita, quando a gente fala de reputação, não é só em rede social, tá? Porque tudo comunica. A cadeira do gerente, diferente, comunica uma hierarquia. Hierarquias muito fortes e muito altas, eles inibem a inovação, eles não estimulam a inovação. Porque você tem medo e você tem cadeia de aprovação. Quanto maior a cadeia de aprovação, na minha visão, mais difícil de você trabalhar a inovação. Total. Você vê o exemplo, né? O Hang lá, da NVIDIA, 50 reportes diretos. A gente fez um vídeo sobre isso. O cara tem 50 reportes diretos. Fala, como que é possível isso? É horizontalização, trabalho em rede, informação livre para todo quanto é lado. E, assim, respondendo, talvez bem pragmaticamente, uma cultura de inovação é feito através de uma cultura que valoriza o cérebro e a essência das pessoas, e não só o braço e as pernas. É um movimento.
sair do movimento taylorista e fordista, século XX, o funcionário é uma peça da engrenagem, não tem sentimento, não tem emoção, eu divido a tarefa até o ponto que ela fica insignificante. A visão inovadora é totalmente diferente. O funcionário não é uma peça da engrenagem, ele não é um conjunto de pernas e braços, ele é um cérebro que pode aportar capital intelectual à minha empresa. Se a minha cultura faz pouco do capital intelectual das pessoas, aí você não tem uma cultura de inovação. Mas para migrar desse cenário, né, do A para o B, é dificílimo. Quem está fazendo, na minha visão, está sendo super inteligente. De que adianta eu contratar um monte de cérebro e não usar esse cérebro? Estou desperdiçando essas pessoas que foram trazidas para cá. E é por isso que um monte de gente não fica nessa empresa, porque o cara estudou a vida inteira, quer contribuir, ele chega numa empresa onde ele é tratado como uma peça de engrenagem, ele pede a conta, ele vai trabalhar. Daí o pessoal, mas é mimimi, é não sei o quê. Tal. Cara, continua contratando gente ruim. E não é mimimi, o cara as pessoas, a gente ainda tem essa cultura de controle, né? E quando você tem essa cultura de controle, você quer saber se o cara está cumprindo o processo naquelas horas. Não é isso, eu quero saber o seguinte, amigo, você tem isso para me entregar e o prazo para me entregar é aquele. E eu preciso confiar que esse prazo vai ser cumprido. E entender se esse prazo não foi cumprido, por quê? E conversar, treinar, apoiar. Não está cumprindo, aí talvez eu, como empregador, não queira continuar com ele porque não funcionou. E está tudo bem. Mas não é isso. E até abrir para as dificuldades, né, Leandro? Que é o que a gente fala muito aqui. Assim, ó, vamos combinar um cronograma, você vai fazer de madrugada no final de semana, como você quiser, mas a gente tem que ter essas etapas aqui. Qualquer problema, não tem, avisa, pede ajuda, levanta a mão, que a gente ajuda, né? Só não deixa eu descobrir na hora, assim, ó, era para entregar agora, e aí? Não fiz. Não fez como? Todo mundo aqui é adulto também, eu não vou ficar cobrando. Não vou. Não, e a gente já teve uma galera que entrou para trabalhar com a gente, aí é caso nosso, né, que é muito melhor a gente falar de um caso que acontece com a gente, da gente chamar uma galera para trabalhar, e o cara assim, pô, mas você não me cobrou. Não. Eu falei, eu não vou cobrar. Não vamos cobrar. Não esquece. Não faz parte da nossa cultura cobrar nada de ninguém. O Spotify, né? O Spotify a gente não contrata criança, a gente contrata adulto, maduro, que sabe, tem autorresponsabilidade. Ele sabe o que ele precisa fazer. Então, é isso aí. Mas se você trata as pessoas culturalmente como crianças, você vai ter uma cultura infantilizada e imatura. Se você e aí você precisa E você precisa de muita hierarquia, precisa de muito controle. Porque não dá para fugir disso. Agora, isso já puxa o que a Alessandra pediu para a gente trocar uma ideia aqui. Quando a gente fala disso, de cultura de inovação, e a gente fala de culturas fortes, e isso sempre envolvido com o nosso trabalho de comunicação, como é que a gente enxerga esse fluxo de 4 dias e a produtividade, cara? Você já chegou a ser questionado sobre isso ou não? Já, eu até recentemente eu dei uma entrevista na Rádio Mix falando só sobre isso, acho que tá bem legal, e também deve ir ao ar numa entrevista com a TV da Assembleia Legislativa, porque esse assunto bombou, né? É verdade. Mas Alessandra, esse é um assunto bem multifacetado, assim. Por quê? Porque para chegar nesse nível que o Herculano falou, que a gente vai trabalhar por projeto, por entrega, por problema, isso é o que a gente chama de trabalho intelectual, né? Que eu posso fazer a qualquer momento. Que de repente eu demoro menos tempo para fazer, ou o Herculano é aço, o que eu faço em 4 horas ele faz em 1. Aí a gente pode traçar produtividade e não horas à disposição. Esse é o ponto. Só que qual que é o problema da 4x1 hoje? 4x3, né? É que a discussão é que a maior parte dos trabalhadores no Brasil hoje, eles têm a necessidade da presença. Exemplo, um garçom. Você não consegue fazer com que o garçom mecanicamente não esteja lá para servir a sua mesa. Então é uma discussão social sobre contraturno social. O que está se dizendo é que o garçom, uma vez que ele trabalha 6x1, e ele trabalha quando nós nos divertimos e temos lazer, esse contraturno social, que é algo novo para a gente, começou para as novas gerações não fazer sentido. O cara fala assim, poxa, mas quando está todo mundo se divertindo, eu vou estar trabalhando, aí quando o pessoal está trabalhando, eu vou estar me divertindo, mas daí eu não consigo me divertir porque eu não estou no mesmo posto que os meus amigos. Então é um processo social, econômico, político, ele tem vários vieses. Meu único ponto aqui na relação 4x3 é que essa é uma demanda social
legítima do nosso tempo. Então, as empresas, o governo vai ter que achar uma saída, porque a gente não volta para trás na sociedade. Não dá para dar marcha ré na evolução social. Então, qual que é a palavra-chave para mim aqui, para resolver esse problema, é produtividade. Nós temos um problema sério de produtividade no Brasil. Nós, como sociedade, nós produzimos muito pouco, né? Então, Sim. Se a gente melhorar a produtividade no Brasil através de educação, tecnologia, cultura, pode ser que a gente consiga diminuir o tempo, né, de 6-1, talvez de 5-2, e a gente começar a ter mais oferta de trabalho, principalmente para as novas gerações, que faça sentido para eles. Mais da metade dos trabalhadores do Brasil hoje trabalham em serviço, comércio, hotelaria, restaurante, bar. Então, essa galera é a galera do 6x1. Então, você não consegue levar trabalho para casa. O garçom não consegue levar trabalho para casa. O recepcionista do hotel não consegue levar o trabalho para casa. O dono da loja, o franqueado, esse cara trabalha no 6x1 e aí você traz a um ponto que é muito interessante, porque sim, a gente está falando de aumento de custo de serviços, sim, estamos falando de impacto econômico grande, estamos falando de mudança de arrecadação, estamos falando de uma mudança macroeconômica extremamente radical. Vai funcionar? Eu acredito que sim, eu concordo com você, é uma nova linha. E tem uma discussão política que é muito interessante, tanto de um lado quanto do outro. Total. Porque são discussões importantes para tentar achar um caminho de equilíbrio de evolução. Não dá. E tem alguns países que conseguiram trabalhar com isso numa boa. E tem outros países que não conseguem trabalhar. Mas então, os países que conseguiram trabalhar com isso numa boa são países que têm um nível educacional muito melhor do que o nosso. Esse é o ponto. E aí você está falando também de nível técnico diferente, porque quando você fala de um garçom, não é tão difícil você treinar uma outra pessoa que goste de lidar com gente, né, que seja simpático, né, que atenda bem. Você consegue treinar. Quando você está falando de um cargo técnico mais específico, né, sei lá, um programador. Também, mas eu pensei numa coisa até mais básica, assim, um analista de qualidade de fábrica. Um instalador de uma máquina específica. Você precisa ter... Quando você tinha você vai ter que ter 2, porque enquanto um folga, o outro trabalha, e aí você não consegue formar tão rápido isso, né? Então, o que eu fico pensando que pode acontecer em alguns casos você vai pagar hora extra, então vai ficar mais caro para quem compra, né? Então, você tem que pensar nisso tudo também, né? Agora, economicamente, assim, se você pegar a galera assim, do serviço, do comércio, do turismo, dos bares, a dificuldade que esses empresários têm para contratar hoje é altíssima. Turnovers elevadíssimos. Então, você já tem um problema social e econômico do outro lado, que é a falta da mão de obra para prestar o seu serviço. Pergunta para qualquer lojista de shopping se ele tem facilidade em contratar vendedor. Sim, no passado... Não trabalha domingo, né? Pois é. Então, no passado, quando a gente não tinha mídia social, não tinha problema nenhum. O problema é o tal do fear of missing out. Então, eu estou trabalhando num domingão e estou vendo a galera, que são os meus amigos, o meu grupo, estão festejando, estão na praia. Estão no parque, estão no parque. Ele fala, cara... E aí entra uma outra lógica também, que é algo que mudou, né? A ideia de que tempo é dinheiro. Tem gente caindo na ficha, cara, tempo além de dinheiro também é vida. Então, o meu tempo está passando e eu quero viver tudo na vida que o meu amigo está vivendo. E a mídia social escancarou isso. Não estoca, não economiza, passou. Cara, mas tem um troço que é muito legal, e aí eu vou dar o exemplo da contracultura, que eu adoro quando eu vejo um CEO ativista, principalmente de uma geração que é mais velha do que a minha, inclusive. Tem uma rede, eu não vou falar o nome, não é cliente nosso, mas é muito legal. Em Curitiba, são grandes supermercados que não abrem domingo. Esses são clientes nossos. Maravilhoso o posicionamento do fundador. Maravilhoso. E os filhos mantiveram isso. Porque o dono, né, e o fundador dizia o seguinte: domingo é o dia da família, então nós não trabalhamos. Nós não trabalhamos. Cara, é um mega supermercado, ele dá lucro, ele tem margem, ele está crescendo e ele fecha domingo. Por quê? Fecha domingo. É cultura.
E mais ainda, eu vi isso eu passei uma vez no supermercado deles no domingo, ali na Avenida das Torres, né? E aí estava escrito lá, assim, gente, a gente não trabalha domingo é dia da família, a gente não quer nenhum colaborador nosso trabalhando domingo. Assim, olha a comunicação. Os colaboradores amam esse benefício. Para eles é um dos melhores. Provavelmente deve ter um baixo turnover. O posicionamento, a cultura é tão forte que facilita a comunicação de toda a liderança. Então fica fluido. Então, olha como é que a gente coloca uma comunicação clara, simples e direta, que é papel das lideranças, alinhadas com uma cultura, dando resultado de longo prazo, apesar de crises e de movimentos econômicos. E um valor, né? Um valor essencial. O valor é a família. E o valor é a família. Bem legal. É muito legal. E é teu cliente, eu não sabia que era teu cliente. A gente fez uns trabalhos para ele, já fiz algumas palestras lá, a gente fez algumas reestruturações para eles, e recentemente o fundador faleceu, né? E ele foi super, né, reconhecido por toda a sociedade curitibana, pelo que fez, e é muito legal ver a segunda e a terceira geração mantendo os valores dos donos, né? Do casal que fundou. Então é muito bom isso, é maravilhoso. Legal muito mesmo. Legal, né, cara? É muito legal. Né? Tem que comprar alguma coisa no domingo, não dá para se organizar, né? E comprar de segunda a sábado, e aí domingo você já está em casa. Isso aí também tem a ver com a coisa do consumo, né? Da facilidade, da conveniência, enfim. É isso, exatamente. Então, agora, resta saber aí, né, quando a gente vai ter uma contracultura suficiente de um bar, um restaurante, uma loja que fale assim, ó, se você curte que os teus amigos estejam no mesmo rolê que você, então venha comprar com a gente no dia que esses teus amigos podem estar com você também, para eles folgarem. Né? De repente é uma saída legal. Vamos ver se saída bacana. Deudor, pô, a gente já está com o tempo adiantado, mas eu não queria deixar da gente trazer um tema que pega muito para mim e para a Lu. Quando a gente montou Elementar olhando tendência, que a gente via assim dessa vida super conectada, que a gente via a necessidade de sermos cada vez mais seres híbridos, né? Então somos seres on e off ao mesmo tempo. Então a gente montou Elementar para facilitar isso para as lideranças, mas foi uma tendência que a gente apostou no passado. Cultura é algo que vem de muito tempo, né? A discussão de cultura vem há muito tempo. Mas quando você enxerga hoje, o que você vê de tendência que vem remodelando essa cultura e até a parte de reputacional das empresas? O que você tem enxergado de tendência nesse mercado sobre cultura? Para onde as empresas estão se caminhando para novas... Porque cultura não é uma coisa estática, né? A cultura ela muda, ela evolui e tudo mais. O que você está vendo de tendência hoje? Então, assim, em linhas gerais, eu vou falar mais macroeconomicamente, assim, né? Mas eu acho que é difícil a gente não fugir dessa evolução que a gente chama do capitalismo de stockholders para o capitalismo de stakeholders. Então, antigamente, a empresa era um local fechado e ela se resolvia sozinha. E hoje, as maiores riquezas do mundo são empresas, não são governos. Então, a gente está vivendo governos fracos e falidos e empresas fortes e pujantes. Inclusive, tem essa briga hoje entre o espaço público e o espaço privado, porque as empresas estão fazendo esse papel. Então, a cultura das empresas, eu acho que cada vez mais vai definir os seus stakeholders que vão comprar dela, que vão ter relacionamento com ela. No passado, isso não fazia diferença. Hoje faz. Então, assim, para quem você compra, de quem você compra, para quem você vende, qual que é a tua relação na comunidade, qual que é o teu papel de give back para a sociedade. E isso eu acho que é uma tendência nossa de quebrar os muros das organizações. Então, assim, eu acho que a tendência bem futurista para mim, para ser prático na resposta, é você tem que ter uma causa forte. Porque a gente está mostrando, o que o mundo está nos mostrando, é que a nova geração talentosa, ela se engaja mais em causa do que em CNPJ. Então, se você está trabalhando para o seu CNPJ, você tem uma chance muito grande de ir sumindo e não tendo relevância. Se o teu CNPJ trabalha para algumas causas que envolvem stakeholders, a chance de você ser relevante no mercado é muito grande. E aí a gente está falando da cultura.
porque a cultura de relacionamento com os stakeholders é o que vai definir o futuro. Eu estou vendo muito poucas organizações fazendo isso ainda, são, sabe, é o ponto fora da curva ainda. Só que são empresas que, como você bem falou, são contraculturais, e na contracultura você encontra um oceano azul. Você faz um novo mercado, você uma grande oportunidade. Você sai dessa meiuca medíocre que está ali, né? Então, acho que é mais perfeito. Não, até para somar isso, quando a gente olha como comunicação, a gente entende que isso vai muito mais do que você fazer um post de ESG, se isso não é fato. Total, até porque virou washing, né? Virou washing. Social washing, greenwashing. Tanto que o ESG meio que entrou tá se perdendo, porque foi feito de um jeito errado. Foi feito de um jeito errado, mas o que nós temos visto é que algumas organizações, eles pegam a causa de uma maneira que, assim, essa causa é a minha causa social, é a minha causa como organização. Essa eu quero trabalhar e eu quero defender. E a gente está vivendo algo que você falou, onde os governos estão falidos, as organizações, as grandes organizações estão grandes, a gente vê uma tendência dos super CEOs, ou dos CEOs super influentes. E isso tem mudado, inclusive, todo o processo de se relacionar com essas causas. Até a geopolítica, né? Até a geopolítica mundial. O Elon Musk briga com o Alexandre de Moraes, eu fico sem esse VPN. Entendeu? Nessa o mundo entrópico louco, né? Não, vamos lá. A gente tem hoje, quem manda na logística mundial é a Amazon. Perfeito. Opa. Define o número de containers no mar, para onde está indo, né? Tipo, qual que é a geopolítica dos oceanos, né? Então, a gente está vivendo esse é um novo poder, e é realmente a relação que esses super influenciadores, esses CEOs que são os super CEOs, como eles estão se relacionando com as comunidades. E mais, eles estão criando as próprias comunidades de uma maneira muito mais tranquila que os governos não conseguiram. E olha só, usando como exemplo, né, o caso da Amazon. A Amazon, o Bezos, foi o pai do tal do Customer Centric, do Customer Centric. Porque ele falou, cara, eu tenho que perguntar o que o meu cliente está achando, eu tenho que ver a experiência dele de compra, de entrega. Então, isso há dezenas de anos o cara criou isso, e é real e é verdadeiro. É real. Tanto que transformou. É valor. É valor. A Amazon se transformou no que se transformou porque a cultura é genuína, é verdadeira. Olha, tem alguns aí que falam, não, eu sou customer centric. É nada. Você não ouve teu cliente, você não pergunta se ele tá gostando, você só colocou na parede porque tá todo mundo colocando. Exatamente. E olha o poder que esse cara criou. Então, hoje, dizer que a Amazon, ou seja, assim, a existência ou não existência da Amazon toca a vida de quase todo mundo no globo. Porque o cara tá dependendo daquilo, né, para compra, para relacionamento, para marketplace, e por aí vai. Esse é o novo mundo. É isso aí. Cara, mudou tudo. Gente, eu acho que já estamos com uma hora. Se deixar, vamos longe, né? Eu tenho que ir embora, tenho um compromisso às 10. Vou sair eu também tenho uma reunião. A gente tem meta para bater ainda em 2000. Hoje é o último dia. Para mim, hoje é o último dia. Vamos embora. Bastante gente com a gente aqui. Valeu, o Marco, a Alessandra. Pô, que legal aí, gente. Josué. Fora uma galera que está seguindo lá no meu Instagram, que a gente está fazendo os testes agora de colocar em todos os canais e está funcionando. Então ainda teve uma galera por lá também. Obrigado a todo mundo que está com a gente aí, né, Lu? Valeu. Claro. E aqui fica a minha promessa em público para 2 cariocas que se relacionam com um curitibano. Já convidei eles para vir aqui em casa várias vezes, mas nunca dei o endereço. Precisamos. Mas agora a gente descobriu o endereço, porque agora eu sou vizinha. Então, qualquer hora dessa, a gente bate aí. A gente bate na porta. Uma caixinha de cerveja, falando, chegamos. Toma aí, Adeudo, toma aí. Gente, vamos encerrar aqui, já num convite para a gente fazer outros conteúdos como esse, já a partir de 2025, que é sempre muito legal a gente trabalhar junto, com nossos projetos se encontram. O Adeildo é um parceiro nosso já de muito tempo, alguém que a gente gosta muito. Então, troca de ideia obrigado. Traz muitos insights, né? É isso. Gente, super obrigado por vocês que estarem aqui com a gente hoje. E, Adeildo, como é que o pessoal que não te conhecia, está conhecendo através da gente, como é que eles te encontram, como é que vê teus conteúdos e como é que contrata a Del, né? Isso aí. Então, @adeildo.nascimento é o meu Instagram, pode acessar por lá. E @Del Consultoria. Del é DHEO.
DHEO Consultoria, tá lá no Insta também, no LinkedIn. E precisando de cultura aí na sua empresa, fale com a gente. Aí você ganhou uma fã, hein? A Alessandra que está dizendo que ela quer participar desse encontro. Ela vai vir também com mais uma caixinha. Porque aí também 4, uma caixinha só não vai dar. E já pediu, inclusive, um papo para a gente falar só sobre esse negócio da supercultura, das grandes empresas e dos seus influenciadores. Acho que cabe uma rodada só para a gente dar uma avaliada nisso daí. Gente, obrigado, então. Um abraço, Adeildo, e até a nossa próxima aí, viu, gente? Tchau, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.